Bom dia! Nessa aula, continuaremos a ver exemplos de funções de alta ordem. No final, escreveremos uma implementação do algoritmo de ordenação Quicksort, usando funções de alta ordem. Vamos começar nossa aula com uma função bem mais simples, filter. Essa é uma função típica em programação funcional. Ela recebe uma lista e um predicado e produz uma nova lista somente com elementos que são verdadeiros de acordo com o predicado. Note que um predicado é somente uma função que retorna um booleano. Filter possui dois casos. Se a lista está vazia, retornamos uma nova lista vazia. E se a lista possui algum elemento, verificamos se o predicado é verdadeiro para a cabeça dela. Se for, mantemos a cabeça, senão nós a retiramos. E continuamos filtrando a cauda da lista de forma recursiva. Vamos usar filter para filtrar os elementos ímpares de uma lista. Nesse caso, nosso predicado é uma expressão lambda que retorna verdadeiro para os elementos ímpares. Note que qualquer número diferente de zero em Python significa verdadeiro. Neste teste, vemos como podemos usar a função filter odds, que separa os números ímpares de uma lista. Vamos agora usar filter para filtrar somente os valores do tipo string em uma lista. Aqui está a nossa implementação. Nesse caso, nosso predicado usa isInstance, para verificar se o valor de entrada é uma string. E aqui vemos um caso de uso. Note como o teste nos ajuda a documentar o código com um exemplo. Vamos agora usar filter para filtrar os números primos de uma lista. Precisamos antes definir um predicado que retorne verdadeiro para os números primos. Para isso, vamos construir a função prime. Para números menores que 2, retornaremos sempre falso. E para os outros números, vamos usar um teste bem pouco eficiente. Tentaremos dividir esse número por todos os números menores até a raiz quadrada dele. Se nenhuma dessas condições retornar, então sabemos que o número é primo, e retornamos verdadeiro. Voltemos então à nossa tarefa de filtrar números primos. Já temos o predicado e a função filter. Basta então combiná-los. Eis então a função que filtra primos. Basta combinar filter e primes e temos nossa função. Vemos aqui um exemplo de uso aplicado à lista formada pelos inteiros de 2 até 6, inclusive. Antes de mostrarmos como implementar Quicksort, precisaremos de uma função que concatena listas. Essa função, chamada append, recebe duas listas, L0 e L1, e produz a concatenação de L0 e L1. A função possui dois casos. O primeiro refere-se à situação em que L1 está vazia. Nesse caso, simplesmente retornamos L2. O segundo caso é o passo indutivo. Concatenamos L2, a cauda de L1, e colocamos a cabeça de L1 nessa lista resultante. Muito bem, agora que temos todas as peças juntas, passemos ao algoritmo de ordenação. Quicksort consiste em encontrar um elemento da lista, chamado pivô, e separar os elementos menores e maiores que o pivô. Ordenamos recursivamente esses elementos e produzimos uma nova lista com os menores ordenados antes do pivô e os maiores ordenados depois do pivô. Se a lista de entrada é vazia, então a lista resultante ordenada é também uma lista vazia. Se não, vamos separar a cabeça e a cauda da lista em duas variáveis, h e t, respectivamente. H será nosso pivô. A variável smalls contém os elementos menores que o pivô, no caso h, ordenados. E a variável bigs contém os elementos maiores que o pivô,
também ordenados. Note como estamos usando closures, no caso lambda de x é x maior ou igual a h, para isso. H não é declarado na expressão lambda. Essa expressão é um closure. A lista final ordenada consiste na lista formada por smalls, concatenada à frente da lista que contém somente H, seguida da lista bigs. A concatenação dessas três listas constitui a lista final ordenada. Bom, na aula de hoje vimos diversas formas de construir algoritmos parametrizados por operações. Funções de alta ordem nos permitem criar um modelo de programação voltado para templates. Templates, nesse contexto, no contexto dessa aula, são modelos de algoritmos. Normalmente, um algoritmo é parametrizado por dados, como a lista L neste exemplo. Mas podemos parametrizar também as ações que o algoritmo executa. Essas ações são as funções que passamos para ele. A função f é um exemplo de operação parametrizada. Assim, embora o esqueleto do algoritmo seja o mesmo, passando ações diferentes e dados diferentes, podemos ter comportamentos muito diferentes. E Python nos dá muitos mecanismos para criarmos essas ações. Qualquer função definida no programa pode ser passada como parâmetro. E temos expressões lambda para criarmos funções sem nome, que não necessitam ser declaradas antes. Essa programação voltada a templates dá ao desenvolvedor muita flexibilidade. O mesmo molde de um algoritmo pode ser customizado para ser usado em diversas situações. Nesta aula, vimos um pouco mais sobre algoritmos recursivos e funções de alta ordem. Na próxima aula, veremos algumas funções de alta ordem típicas de programação funcional. Até lá, fiquem à vontade para me enviar dúvidas sobre o curso. Até mais!